47. O rio que flui do templo. Glória a Deus, aleluias. Ezequiel, capítulo 47. Uma mensagem talvez não tão conhecida, mas tem algo de Deus tremendo para as nossas vidas nesta noite. A palavra de Deus diz assim: em seguida, ele me levou novamente à porta da casa. Eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. E as águas estavam pelos meus artelhos. Novamente ele mediu e levou através das águas. E as águas estavam pelos joelhos. E novamente ele mediu 1000 e me trouxe através, as águas estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu 1000, e este era um rio, pela qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro lado. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste, desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Amém, irmãos? Somente até aí os irmãos podem se assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor. Começando o ano com Deus. Antes da gente começar mais um ano, a gente precisa responder uma pergunta que não pode ser ignorada: quem que vai governar os 365 dias da nossa vida? Porque o ano muda, o calendário vira, os números se renovam, mas se Deus não for o centro, o ano novo pode ser apenas a repetição dos mesmos erros, das mesmas dores e dos mesmos ciclos quebrados. Entramos em um novo tempo, mas será que saímos do velho homem? Trocamos o ano, mas será que trocamos as nossas atitudes? Começamos um novo ciclo, mas será que começamos esse ciclo com Deus? Porque não é o tempo que muda a vida, é a presença de Deus no tempo que transforma os destinos. Não é só janeiro que gera milagres, é o Deus que cuida de janeiro, fevereiro, março, abril e até dezembro. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, irmãos. É mais um ano que se inicia. A gente realmente quer começar esse ano com Deus? A gente realmente quer que Deus governe o nosso ano? A gente realmente quer tomar atitudes diferentes para termos uma vida diferente? E essa resposta só a gente pode dar para Deus. Só a gente pode falar para Ele: Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu não quero os mesmos erros que eu cometi o ano passado se repetindo na minha vida novamente. Erros atrás de erros. Eu quero uma vida nova. Eu quero experiências novas. Eu quero tomar atitudes novas para ter um encontro com Deus. Então, irmãos, a palavra de Ezequiel 47. Ezequiel, assim como Isaías, é um livro de muitos símbolos, alegorias, figuras de linguagem, que a gente precisa ler bem para entender o que ele quer nos passar. Assim como Ezequiel 37, que Deus, através de uma visão, revela para ele os vales de ossos secos.
ele é um livro que ele tem muitos símbolos, alegorias. E a gente não pode ficar preso nisso. A gente tem que ler e entender o que realmente Deus quer nos passar através de Ezequiel. Especificamente, através de Ezequiel, irmãos, capítulo 47. A Bíblia nos fala que quando Deus mostra essa visão para Ezequiel, a visão de um templo diferente, um templo que não era igual a qualquer outro templo, era um templo diferente, que só tinha na visão de Ezequiel, já havia se passado 25 anos do cativeiro babilônico. Já fazia, irmãos, 25 anos que o povo estava cativo. E quando se completa 25 anos de um período de 70, Deus mostra essa visão para Ezequiel. De um rio que fluía do templo. E eu tentando entender mais profundo isso, eu vim lembrar do cativeiro egípcio. Que foram 2 cativeiros que tiveram na Bíblia. O cativeiro egípcio, que durou muito tempo, 200, 400 anos, não sei direito, para dizer para os irmãos. E o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Só que no meu ponto de vista, irmão, ponto de vista do Juan, você pode não concordar comigo, mas é um ponto de vista que eu tenho. O cativeiro babilônico, de apenas 70 anos, foi mais perigoso que um cativeiro egípcio de 200, 300, 400 anos. Ô louco, Juan, você tá ficando maluco. Como algo de 200, 300, 400 anos é menos perigoso que algo que durou apenas 70 anos. Vou te explicar. A Bíblia nos fala que acontece o tempo que um faraó domina o Egito. E a Bíblia nos fala que ele não se lembra de José, da família de José, quem era José. Só que ele sabia que tinha um povo lá. E esse povo era grande, era poderoso, era forte. E se ele não fizesse algo para aquele povo ia crescer, se multiplicar e talvez um dia dominar o Egito. Então ele pensa com ele, eu preciso fazer alguma coisa. Primeira atitude que ele toma, vou aumentar o trabalho, vou oprimir, vou dificultar, vou bater, vou fazer o que eu puder fazer para esse povo diminuir, para esse povo não crescer. Só que o tiro dele, irmãos, sai pela culatra. A Bíblia nos fala que quanto mais ele bate, quanto mais ele oprime, quanto mais ele aumenta o poder do ataque, o povo crescia e se fortalecia. E sabe o que isso me lembra? O mundo de hoje. Eles tentam de qualquer jeito envergonhar o cristão. É na rua, é em novela, é na internet, é todo momento batendo, falando mal, criticando, xingando, falando mal. Isso nos incomoda? Não nos incomoda. Porque até para imitar crente, eles não sabem imitar. Você vai numa novela da Rede Globo, quando eles querem colocar um cristão lá, você pode ver que não tem nada a ver com um cristão. Porque eles não sabem, eles não conhecem. E quanto mais eles fazem isso, mais a gente cresce, mais a gente fortalece, mais a gente confia no Deus que a gente serve. E eles bate, não dá certo. Falei, segunda estratégia minha. Já que eu tô batendo e não tá dando certo, vamos mudar a estratégia. Todo menino que nascer, jogue ele no Nilo. E pra gente entender melhor, irmãos, o Nilo era a vida do Egito. Sem o Nilo, o Egito não existia. Sem o Nilo, não tinha Egito. A vida do Egito estava baseada no Nilo. Era como se o faraó falasse assim, vamos sufocar ele na vida do Egito. Sempre que nascer alguém, a gente joga no Nilo e sufoca ele na vida do Egito. A gente sufoca para ele não
crescer, porque enquanto ele não tem maturidade, a gente pode sufocar ele, mas assim que ele crescer, já tem a mente formada, a gente não vai poder sufocar. Enquanto a gente não entende, irmãos, o inimigo fica lutando. Enquanto a gente não entrega o nosso ano nas mãos de Deus, que a gente não tem essa maturidade de falar: Deus, toma o meu ano, eu quero começar meu ano com o Senhor, o inimigo fica tentando. Ele tenta nos sufocar nos nilos da vida. Eles tentam nos afogar nas dificuldades, nas lutas, nas provas. Só que do mesmo jeito que o inimigo tem estratégia, Deus também tem a estratégia. Pega um cesto, betuma o cesto, protege e coloca não no Nilo, mas na margem do Nilo, é muito próximo. Mas está protegido. Aleluia. E assim ele vai tentando. O fluxo do Nilo passando e a gente forte. O inimigo tentando e a gente de pé. O inimigo pressionando e a gente continua. E interessante que a Bíblia nos fala que quando o povo sai do Egito, nenhuma unha sequer fica no Egito. Aí agora a gente vai para o cativeiro babilônico, 70 anos. Com 25 anos eu já sabe, o negócio está feio. 25 anos de cativeiro, o negócio está feio. Vou dar uma visão para Ezequiel. Porque agora apertou. Porque a Babilônia, irmãos, ela é diferente do jeito que ela trabalha. Ela chega em mim e você fala assim: você pode ser crente, você pode adorar o seu Deus, você pode fazer suas coisas, mas é o seguinte, tem que ter tempo para cá também. Eles não querem oprimir você ao ponto de fazer parar. Eles querem mudar a sua identidade. Eles querem mudar em quem você acredita. Ah, tem culto terça, quinta e domingo? Vai só na quinta que tá bom. Terça e domingo não precisa ir. E por isso que a Bíblia nos fala que quando o povo vai sair da Babilônia, mais da metade quis ficar na Babilônia. Porque já estava misturado, já estava com riquezas. Tem arqueólogos que falam que quando cavaram a Babilônia, descobriram que quem era o mais rico da Babilônia na época era um hebreu, era um judeu. Por isso que quando volta, alguns querem ficar. Aí Deus deu essa palavra para mim nessa noite. Você quer entregar o seu ano para mim? Você quer começar o ano comigo? Esquece os projetos da Babilônia e vem para o meu reino. Entrega toda sua vida para mim. Porque comigo não tem meio termo. Não tem como você ficar metade na Babilônia e metade comigo. Entrega tudo que você tem nas minhas mãos. Por quê, Juan? Porque quando ele sai da Babilônia, Deus levanta o profeta chamado Ageu e fala assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se você abandonar os projetos da Babilônia, as coisas que você tem aqui, por mais que agora não está dando certo, aleluia, mas tem um Deus que a gente serve, que ele diz que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, aleluia. Entrega todo o seu ano na mão de Deus, confia nele e ele tudo fará, aleluia. Glória a Deus. Só que Deus, irmãos, ele entende que o povo já está dividido. O povo já está com os projetos da Babilônia. Aí Deus dá a visão para Ezequiel. Ezequiel, é o seguinte: entra lá no templo, você vai ver um rio correndo do altar do templo. Quando esse rio está correndo, Ezequiel, você vai entrar nele. A Bíblia nos fala que Ezequiel entra e as águas tocam nos seus artelhos, tornozelos. E artelhos, irmãos,
é tudo que a gente tem no nosso pé que faz a gente ficar de pé. A gente sabe que se o ventilador tivesse ligado aqui, a folha que é leve, ela ia balançar. Só que o nosso pé, ele foi criado o quê? Para suportar pressão. Eu tenho aqui 80, 82 quilos. Eu consigo levantar facilmente sobre os meus pés. Então meus pés dizem para mim que eu consigo suportar pressão. Só que não é só os pés, tem os dedos. Sem os meus dedos, eu não tenho equilíbrio. Não adianta eu suportar a pressão e não ter equilíbrio. É um conjunto de coisas. E quando Ezequiel começa a entrar, Deus fala para ele, quando o rio começa a bater nos seus tornozelos, nos seus artelhos, eu estou dizendo para você que você aguenta a pressão. Só que não é só aguentar a pressão, você tem que ter equilíbrio. Você tem que se equilibrar. Senão chega uma hora que você não aguenta. Se tirar um dedinho do seu pé, você já começa a perder o equilíbrio. Por isso que eu costumo dizer que quando alguém olha para mim e para você, vê a gente como dois pontos, como um ponto de interrogação com duas pernas andando. Porque eles não conseguem entender como que ainda está de pé, como ainda está suportando a pressão, como ainda tem equilíbrio, como ainda consegue. É o fluxo do Nilo toda vez batendo na porta dele, falando, para, não vai para frente, não continua, desiste, não vai dar. E você está lá de pé, suportando a pressão e com equilíbrio. E o povo não entende. Num domingo chuvoso, todo mundo aqui na igreja adorando e exaltando o nome de Deus. Cheio de dificuldade, cheio de luta, cheio de prova, cheio de dor. Mas está aqui. E para ajudar ainda está dando glória a Deus e glorificando o nome do Senhor. E gritar e glorificar está ligado à satisfação de prazer, alegria. E eles ficam perguntando como que ele está gritando na igreja, dando glória a Deus, adorando ao Senhor, passando por dificuldade. É porque a água que está passando aqui, irmão, já bateu nos nossos artelhos. Está fazendo a gente suportar a pressão e ficar equilibrado. E Juan, que água é essa? Salmos 46. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. E por que temerei? Ainda que a terra se abale, ainda que os montes criem pernas e vai parar no meio do mar, ainda que as águas se tornem turvas, mas existe um rio cujas correntes alegra o santuário do Altíssimo. O Senhor está no meio dela, aleluia, e ela não será abalada, aleluia. Esse rio está passando aqui nessa noite, aleluia. Fixe os seus pés nesse rio, segura a pressão, mantenha o equilíbrio, aleluia, porque Deus está aqui neste lugar. Entregue o seu ano na mão dele, aleluia, porque o inimigo vai bater, o inimigo vai tentar, o inimigo vai lutar, mas existe um Deus presente nessa luta, essa prova, e você não vai parar, você não vai desistir, aleluias. Canta lá, me canta lá, banai, aleluia, irmãos. O rio está passando aqui nessa noite, aleluia. Você não pode perder essa oportunidade. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava o nome do Senhor, aleluia. Eu levantava as suas mãos, porque o mundo não está entendendo o que está acontecendo, aleluia. Mas você está de pé, você está aqui, você não vai parar, aleluia. Deixa ele bater, deixa ele tentar, aleluia. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, aleluia. Aleluia, Senhor Deus maravilhoso.
E as águas vai batendo, irmãos. E a Bíblia nos fala que ele mede 1000 côvados, cerca de 500 metros. E as águas não estão mais nos artelhos, nos tornozelos, agora ela está no joelho. Só que o joelho, irmãos, ele é algo interessante que a gente tem. Ele é o único que nos permite flexionar, né? Ele liga os dois maiores ossos do corpo humano, o fêmur, que é o de cima, e a tíbia. E o joelho é a ligação deles. Só que Deus viu que com 25 anos de cativeiro, o negócio estava ficando feio, o povo já estava querendo ficar na Babilônia, não queria voltar mais para Jerusalém, não. Por quê, Juan? Quando a gente dobra os nossos joelhos, irmãos, a nossa cabeça, ela fica muito próxima do chão. É como se a gente está ajoelhado. Se a gente for procurar entender a ciência, as coisas, a gente fica muito focado nas coisas da terra. A gente dobra o joelho e a gente fala assim, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Aí nossa cabeça está tão próxima da terra, que a terra fala mais alto, você não vai conseguir fazer faculdade, você não tem dinheiro, sua mãe não tem dinheiro, você não vai conseguir. Ué, eu tenho o sonho de comprar um carro. Você comprar um carro? Como? Com o salário que você tem? Por quê? Nossa cabeça está muito próxima da terra, que as coisas da terra falam tanto, que a gente esquece do Deus que a gente serve e foca mais nas coisas da terra. Só que a água vem batendo, irmãos. Ela não tira ele do lugar. Mas a água que bate faz ele subir. Faz ele se levantar. E quando ela chega dos joelhos, a cabeça dele já não está mais próxima da terra. Ele entende que por mais que a terra grite, por mais que o inimigo tente, a água começou a subir. E eu comecei a me molhar nessa água. E minha vida não é mais dominada pelas coisas da terra. O que governa a minha vida agora é as coisas do céu. É as coisas do alto. E é tão interessante, irmãos. Osso maior, osso menor. E a patela, que é como se fosse um triângulo, ligando os dois. Menor sempre embaixo, maior sempre em cima, mais um ponto de comunhão que liga os dois ossos. Olha que interessante. Menor sempre embaixo, maior sempre em cima. E a patela como um ponto de comunhão que liga as duas partes. Porque sem comunhão com Ele, não tem como focar nas coisas de si. A gente acaba focando nas coisas de baixo. Aleluias. Glória a Deus. Aí a água vai subindo, irmãos, bate nos lombos. Aí ele já não tem mais o domínio. Aí ele começa a entender, agora eu não consigo nem andar direito. Tá me inundando. Ao ponto de chegar que a única coisa que ele podia fazer era nadar naquelas águas. Só que Ezequiel, ele não nada, irmãos. Só que aquela água que bateu nele foi o suficiente para ele entender o que Deus queria falar com ele. No versículo 7 fala assim, ora, quando havia retornado, eis que a ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e de outro lado. É como se Deus olhasse e falasse assim, Ezequiel, volta lá agora
e olha o que eu fiz. O convite de Deus para você nessa noite é: comece a olhar com os olhos diferentes. Talvez você está voltando para uma situação olhando com os mesmos olhos que você olhava, e parece que nada muda. Aí Deus fala assim: volta e olha. Olha com os olhos diferentes o que eu estou fazendo. Eu lembro que quando o povo, o rei da Síria cerca o profeta Eliseu, e o servo dele fica com medo, sabe o que ele fala para o servo? Não tem mais, maior que está com nós. Só que ele não julga o servo. Ele vai para o quarto e ora e fala assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver. Talvez a gente está voltando para as mesmas situações, só que olhando com os mesmos olhos, a gente não vê a mudança. Aí hoje Deus convida nós. 2026, olha com os olhos diferentes. Não olha com os mesmos olhos que você olhou no passado. Senão vai continuar do mesmo jeito. É preciso olhar com os olhos diferentes. Aleluia. E agora não é só mais diferente, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Versículo 8. Aleluias. Então me disse: essas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar. Aleluias. Que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Aleluias. Aqui, irmãos, a gente sabe que o Mar Morto, ele é um mar que tinha muito sal. E esse mar não poderia ter vida naquele mar. Era um mar cheio de sal, que não tinha mais vida. Aí Deus fala assim: a água que sai de dentro do templo, ela vai até o deserto. E aonde não era para ter vida, começa a ter vida. Por quê? Porque a água está curada. Aleluias. Glória a Deus. Se a gente vem para a igreja e mergulha nessa água, irmãos, que está sendo pregada aqui toda terça, toda quinta e todo domingo, nos desertos da vida onde a gente não vê mais saída, vai começar a aparecer saídas. Vai começar a acontecer milagres. Aleluia. Porque o que acontece aqui, irmãos, não fica reservado só para aqui. O que você recebe aqui não vai acontecer só aqui. Aleluias. Porque quando você mergulha no rio, mergulha nessa água, quando você sai lá fora, o que te preocupa lá fora, o medo que você tem lá fora, aleluia, Deus começa a tratar e curar. Aleluia. Glória a Deus. E o rio está passando aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. O rio está passando aqui nessa noite, aleluia. Eu não sei o que tem lá fora te esperando, aleluia. Mas o rio está passando aqui nessa noite, aleluia. O Senhor te convida a olhar e a mergulhar nesse rio, aleluia. Para o seu ano ser diferente. Deus quer que o seu ano seja diferente, aleluia. Mas é preciso mergulhar nesse rio, aleluia. Glória a Deus. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde este rio vier. E a cura é somente para a minha vida? Se eu mergulhar nesse rio, entregar o meu ano na mão de Deus, vai ser só para mim essa cura?
se você mergulhar nesse rio, confiar no Deus que você serve, aleluia, essa cura vai chegar em outros lugares, aleluia. Tem pessoas da minha casa, da sua casa, da nossa família, que precisa ser banhada por esse rio também. Que o rio precisa chegar, aleluia. E quando a gente mergulha nesse rio, aleluia, aquilo que toca a nossa vida, toca outras vidas. Aleluia, glória a Deus. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde Engendim até Englaim, e eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com seus tipos, como peixes do grande mar, excedendo em muitos. Além da nossa família, pessoas que a gente conhece, tem pessoas que não conhecem a Jesus. Tem pessoas que não quiseram dar um passo até Deus ainda. E se a gente mergulhar nesse rio, esse rio vai chegar nessas pessoas também. Porque aquilo que toca o meu coração e toca o seu coração, Deus abre a nossa mente, nosso entendimento, nosso discernimento, para poder pregar a palavra, para poder evangelizar e trazer para dentro da igreja pessoas que precisam de Deus. Pessoas que já venderam seus projetos para a Babilônia. Que na Babilônia está tudo tão mais fácil. Mas não, se a gente mergulhar nesse rio, a gente vai ser capaz de evangelizar e trazer pessoas. Versículo 11. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados. Eles serão dados ao céu. Só que se a água for parada, irmãos, aí não tem jeito. Aí a cura não vem. Aí o milagre não chega. Aí o deserto não acaba. A Bíblia fala, se os seus lugares enlamados e os pântanos não serão curados. O que é água parada, Juan? É quem não se move. Quem se estagnou. Quem acha que a vida assim tá bom e vai ser assim para sempre. Quem não dá um passo diferente para entregar um ano para Deus. Quem está estagnado. E tem uma coisa que o diabo ama, é essa comodidade. Que a gente fica parado no mesmo lugar que a gente está, a gente não aumenta a oração, a gente não aumenta o louvor, a gente não entrega mais, a gente não adora mais que o normal. Aí o diabo ama. Comodidade. E é o pior ponto que a gente pode estar. Porque a Bíblia fala que o rio vem no deserto, cura, traz vida. Mas se eu não mudar a minha vida, continuar parado, não adianta. Não tem rio que ande, que faça a minha vida mudar. Se eu não tomar uma atitude diferente, se eu não fazer diferente, se eu não mudar os meus hábitos, igual o povo fala, o crente Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim. Não adianta nada. Aleluia, glória a Deus. É duro, é duro. É pesado, é pesado. Machuca, machuca. Mas se não machucar, se não doer, não tem transformação. Não tem mudança de vida. Não tem resultados diferentes. E esse é o ponto que eu quero chegar. Quer ter um 2026 diferente? Tem que ter atitudes diferentes. Quer ter um ano diferente? Tem que mudar, irmãos. Tem que fazer diferente. Se a gente não fazer, a nossa vida vai ser a mesma. Tem uma coisa que eu aprendi com o pastor, que ele fala: Juan, quando a luta bater, dobre o que você faz para Deus. Você ora 2 vezes por dia, vai orar 4. Você sobe um monte 2 vezes por semana, vai 4 vezes. Você vai no culto só terça, vai terça, quinta e domingo. Mas mude, mas faça. Por quê? Porque a gente tá tão acostumado com as coisas da Babilônia. Por isso que eu falo que a Babilônia é mais perigosa que o Egito.
porque ela não proíbe você de fazer. Perdão. Ela proíbe você de fazer com a melhor intensidade. E é por isso que o inimigo tem matado muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja. Por causa que as pessoas estão com conformidade. Tá bom assim. Tá bom desse jeito. Eu quero Deus, mas não quero abandonar os meus projetos da Babilônia. Eu quero voltar para Jerusalém, mas se eu não levar o que eu construí na Babilônia, eu não volto para Jerusalém. E sinto muito em dizer, se a gente continuar assim, o nosso ano vai ser a mesma coisa. E vai entrar 2027, vai ser do mesmo jeito, 2028 do mesmo jeito, a gente não vai mudar, a gente não vai alcançar. E sabe o que é o pior? Ficar assim dá uma falsa sensação de conquista. A gente conquista uma coisa e perde 3, mas a gente acha que está ganhando porque a gente conquistou uma. É dolorido, mas sem dor não há mudança, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Juan, é difícil. Só que Deus é misericordioso, irmãos. Foi quando ele olhou para Ezequiel e deu essa visão para ele. Ele viu que o povo já estava contaminado. Ele viu que o negócio estava feio. Aí Deus dá a visão. E fala, mergulha no rio. Aleluia. Juan, você está sendo duro. Usando palavras fortes. Não é, irmãos? Que é que o único jeito da gente ter mudança em 2026 é mergulhando nesse rio. Não só com os tornozelos, não só com os joelhos, não só com os lombos. Não. Deus não quer só a sua metade. Deus não quer só um pedaço seu. Deus quer você por inteiro. Deus quer sua vida integral. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus.